Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Olá, olá, muito boa noite! Que delícia! Nossa quinta-feira chegou! Manda um boa noite aqui desse calorzaço de Ribeirão Preto, ainda bem que eu estou embaixo do ar-condicionado, para as minhas amadas, que sem elas esse programa não existe. Kátia e Sandra, boa noite, tudo bem? Boa noite, meninas. É muita alegria mesmo estar junto com vocês. E boa noite para o pessoal que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois. Um grande abraço para todos. Que o nosso programa seja de muita alegria, tanto quanto é a nossa alegria de estarmos juntas. É verdade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. De orelha a orelha. E que bom que a gente tem essa tecnologia, né? De cada uma de nós estarmos num lugarzinho diferente, né? Nós duas no interior, a Kátia na capital de São Paulo, mas estamos juntas. Então, é uma alegria realmente podermos estudar juntos, todos nós, com os nossos ouvintes, com as perguntas que fizeram. E assim, né? Nós ocupamos o nosso tempo de uma maneira útil, edificante para o nosso espírito e vamos aprendendo e, se Deus quiser, nos transformando pouco a pouco em seres melhores, não é verdade? É isso mesmo. E nós aqui temos o Tavares, lá no Rio Grande do Norte, que nos acompanha. E a ele nós mandamos também o nosso boa noite, a nossa gratidão por abrir esse espaço aqui para nós. E olha quem está chegando, Elisete. Boa noite, Elisete. Tudo bem também, Elisete de Natal. E ela que sempre nos manda as mensagens tão tocantes que nos ajudam a refletir também em todos os programas, e hoje ela manda: não reclame, não se entregue e não desista, que vai valer a pena continuar lutando aos que perseveram. Que lindo! Obrigada, Elisete, seja bem-vinda, viu? E a todos aqueles que estão conosco e não nos mandaram um oizinho ainda, ou que nos verão no futuro, como disse a Kátia, sejam todos muito bem-vindos. É uma imensa, imensa alegria estarmos aqui. Meu coração explode de alegria por estar com essas meninas e por estar aqui com essa oportunidade que realmente é de muito aprendizado para todo mundo, né? E a gente aprende preparando as lives, e a gente aprende, eu particularmente aprendo muito com as perguntas que a gente recebe, né? Porque, como você sempre diz a Sandra, essas perguntas nos instigam e muitas vezes fazem a gente parar, pensar, ir lá, procurar, vasculhar e procurar entender, né, a linha de raciocínio, o porquê
daqueles que nos fizeram, né, essas perguntas. Então, obrigada a todos que nos enviaram e que continuam enviando, e ficamos muito, muito felizes em receber esses questionamentos. E esses, assim como dúvidas ou sugestões para os nossos encontros, são sempre muito bem-vindos e podem ser enviados por esse númerozinho que vai passar nessa faixinha lilás, né? Rosa, né? Esse mês é rosa. Assim como pelo canal do YouTube, o Tavares e toda a sua equipe tem aí o trabalhão de recolher essas perguntas, esses comentários e nos enviar. Então, obrigada a todos. E hoje nós daremos continuidade, né, meninas, ao nosso estudo sobre a criação. Nós temos aí diversos tópicos que esse capítulo nos traz. Nós ainda estamos falando do primeiro, mas nós temos aqui 4 perguntas para serem respondidas na noite de hoje. E antes de nós entrarmos, como a gente sempre faz e que dá aquela paz, aquela aquecidinha no nosso coração, a nossa prece, né? Então, podemos nos unir em pensamentos para a nossa prece, que será guiada hoje pela Sandra? Pode ser, Sandra? Vamos lá. Vamos Então, lá. Então, vamos nos harmonizar. Vamos elevar o nosso pensamento até esse nosso mestre de amor, para que possamos sintonizar os bons espíritos e que estejamos abertos, receptivos para os estudos desta noite. Vamos nos deixar envolver por essa doce e amorosa fragrância que o Mestre espalha por todo o nosso planeta, para aqueles corações que estejam sintonizados nesse amor, nessa doação. E vamos espalhar para todos aqueles que estão conosco nesta noite essas vibrações de amor e de paz. Mestre Jesus, que todos nós possamos entender o potencial que nós trazemos e que possamos estar integrados ao universo do nosso Pai Criador. Que nós possamos ver no nosso mundo, no nosso planetinha, ainda imperfeito, a escola que nos ajuda a entender melhor qual deve ser o nosso rumo, o nosso caminho, aquele caminho que você nos ensinou, Jesus, e que nos leva até Deus, nosso Pai. Que nós possamos, Mestre Jesus, ser bons trabalhadores da tua seara, para que sejamos dignos do salário do trabalhador, como você nos ensinou. E que não escondamos a nossa luz sob o alqueire, mas que deixemos brilhar a nossa luz, brilhar, ainda que ela seja pequena, mas que nós possamos espalhá-la em gratidão, em pacificação, em doação do melhor que temos dentro de nós. Que possamos, Senhor Jesus, te sentir em todos os nossos irmãos, em toda a natureza, em todo lugar onde exista vida. E vamos deixar
para todos os locais, em maiores necessidades, em maiores perturbações e conturbações, a tua paz e o teu amor. Gratidão, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sandra. Muito bom, muito bom. Bom, meninas, semana passada... Ai, cadê o meu mouse? Eu e os meus probleminhas aqui, né? Vamos pelas perguntas primeiro? Vamos lá? Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Vou pegar aqui na ordem que nós recebemos. Então, vamos começar pela pergunta do Hugo Abreu, de Afogados, Recife. O Hugo pergunta: os conceitos da reencarnação do século XIX com os espíritos e Kardec já tinha sido estado no Egito e na Índia. Qual a diferença principal entre esses dois conceitos? Acho que qual a diferença entre o conceito de reencarnação entre o espiritismo, né, de Kardec, entre o conceito de reencarnação que a gente encontra na Índia e no Egito. Foi assim que eu entendi essa pergunta, foi assim. Eu também entendi assim. Uhum. Quem começa? Posso começar ou você começa? Por favor. Por favor. Uhum. Conforme quiser. Como é que é? Não entendi. Conforme quiser. Exato. Pode falar e nós vamos completando. Isso aí. Então, esse conceito de reencarnação, ele sempre esteve presente desde tempos muito antigos. Se a gente começar a estudar filosofia, a gente vai ver que alguns filósofos mais antigos, a gente tem desde do Caibalion, que já falava nessa questão dessa energia que gera vida, dessas leis cósmicas universais que estão postas hoje, organizadas na doutrina espírita, mas tudo isso já era alguma coisa trazida para o conhecimento do povo. O próprio povo hebreu tinha o conceito de reencarnação já. Eles já traziam isso, assim como era um conceito que apareceu em outras partes do mundo, do mesmo jeito que aconteceu para Kardec, que as mensagens dos espíritos começaram a pipocar em uma porção de lugares e ele foi recolhendo as comunicações para depois fazer uma compilação. Essas notícias da vida espiritual sempre estiveram presentes entre os homens, porque a comunicação com os espíritos sempre aconteceu. Era entendida como Deus falando com os homens, Deus falou, Deus não sei o quê, mas sempre houve. A mediunidade não é uma coisa que apareceu no mundo só depois de Kardec. Sempre existiu, sempre houve a comunicação entre os dois mundos e essa ideia das encarnações sucessivas. Então, não é uma coisa nova. O que acontece é que, dependendo de cada cultura, ela é trabalhada dentro daquela maneira de se entender o mundo, de se entender a vida de cada cultura. Então, a mesma ideia aparece diferente
dentro das culturas. É uma notícia que vem do mundo espiritual, mas ela é passada para as pessoas daquela cultura de uma maneira condizente com aquela cultura, com a maneira de pensar das pessoas. Então, os indianos, por exemplo, acreditam na reencarnação como sendo uma possibilidade de reencarnar como animal, como homem, depois como animal de novo, que é diferente do jeito como a gente entendeu depois de Kardec, que a reencarnação tem acompanha a evolução do espírito. Então a gente não regride, a gente estaciona, mas não regride. Então há essas diferenças que são moldadas ao entendimento daquela cultura. Então, não há como a gente fazer só se a gente tivesse, por exemplo, um curso de cultura egípcia, a gente poderia estar falando minuciosamente quais eram as diferenças. Não é meu caso, não sei se vocês têm essa condição, mas eu entendo que essa ideia da reencarnação, a ideia do mundo espiritual, sempre esteve às voltas dos seres humanos, mas nós entendemos isso de acordo com o que nós podíamos entender, o que cabia no nosso ponto de vista da cultura que vivíamos, do estágio evolutivo que nos encontrávamos. Então, sempre foi uma ideia não errônea, uma ideia atrapalhada, intermediada pelas condições da matéria. E nunca foi limpa exatamente como quando Kardec trouxe. É o que eu penso. A gente não pode esquecer, né? É uma coisa que eu pensei quando eu vi essa questão, que esses povos todos antigos, né? Eles são povos exilados, né? São povos que já vieram de mundos mais adiantados, os povos os exilados de Capela, como a gente tem estudado, e na sua consciência profunda, eles trazem já essas ideias todas, porque já foram vividas, vivenciadas por eles, né? E só que, como a Kátia falou, né, ainda de uma forma primitiva, de acordo com cada cultura, de acordo com cada época, e muito obscurecida, né? São ideias da vida após a morte, né? Que é uma coisa que é importante, são ideias das vidas sucessivas, mas distorcidas ainda por uma série de superstições, de tabus, de crendices, de acordo com cada, né? Então, a gente tem a questão na Índia, a questão da reencarnação muito forte, como a Kátia falou. Entretanto, eles têm aquela ideia do karma, né? Que seria semelhante à lei de ação e reação. Não a lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito, que Kardec nos fala mais tarde, né? Que é a justiça divina, vamos dizer assim, que seria essa a cada um segundo suas obras, né? E eles não tinham essa noção, eles tinham a noção de que eles tinham que pagar tudo aquilo que fosse errado. Errava, tinha que voltar e fazer de novo, né? Cada um tinha o seu karma. E eles falavam também em dharma, o karma e o dharma. O dharma é o caminho certo que eles teriam que seguir. Se seguisse esse caminho certo, né, numa vertical assim, tudo bem. Só que o ser humano, óbvio, não segue esse caminho. Então, ele vai adquirindo karmas. E aí, então, os indianos acham que, né,
tem que ir e voltar, são essas reencarnações, até um dia atingir o que eles chamam de nirvana, né? Que para nós seria o que Paulo diz após a ressurreição, ou seja, quando nos tornamos espíritos puros, né? No nosso entendimento agora, depois desses estudos todos, né? Então, eles têm, e é como a Kátia falou, tanto os egípcios quanto os indianos, eles têm essa noção da metempsicose. Metempsicose, que é essa ideia de que pode reencarnar, retrogradar, né? Então, um castigo grande seria encarnar como um gafanhoto, como uma formiga, num animal, né? E depois, com os nossos estudos todos trazidos, né, agora com essa diferença de entendimento, sabemos que isso não é possível, como a Kátia falou. Os egípcios tinham uma concepção um pouco diferente de reencarnação, na verdade, diferente dos indianos, porque eles faziam o culto da morte. Porque eles tinham uma saudade muito grande de Capela, minha gente. Eles queriam voltar mesmo, era para Capela. Então, aquelas coisas. Ele tinha o livro dos mortos, e lá eles falavam sobre a imortalidade da alma naquele tempo, já a comunicação já havia, né? E na verdade, eles preparavam toda esse momento dessa passagem, porque talvez o espírito ficasse por um tempo, daí talvez ele fosse julgado lá por um Deus. Se ele passasse, ele iria para um certo paraíso, que não se chama paraíso, mas enfim. E se não, ele teria que ainda vagar, ou talvez voltar como um animal. Os egípcios cultuavam muitos animais, né, gente? A gente vê pelos deuses deles, todos com cabeças de animais e tal, né? E então tem uma série de nuances que, como a Kátia falou, só estudando mesmo cada cultura, e não é o propósito aqui. O propósito é perceber o quê, gente? Que existe uma evolução da consciência religiosa e uma evolução da inteligência humana. Existem os tropeços que a humanidade vai passando aos trambolhões, aprendendo, experimentando. O plano espiritual está sempre ao nosso lado, ao lado da humanidade, porque eles são enviados por Jesus, que é o nosso governador, em todos os pontos do planeta, cada um com a sua cultura, e nós vamos aprendendo, quer dizer, aprendendo o que nós temos que aprender aqui? A sermos melhores, a sermos bons, né? A aprendermos a conviver sem tantos preconceitos e sectarismos todos que existem. Então, aqui, depois, a gente ainda vai estudar esse capítulo da reencarnação, e existem aí perguntas que foram feitas por Kardec. Para que precisa reencarnar? Precisa, porque é a única forma de progredir, de aprender, de reparar, de socializar, né? A gente vê nos livros de André Luiz como é importante a volta daqueles que se ofenderam, né, nos próprios lares, para aprender a se amar um ao outro. Então, Kardec vai explicar aqui os objetivos da reencarnação, que é para você, é uma reparação, uma prova, uma expiação, uma missão, e para você também fazer a sua parte na criação, atuar, né? Porque somos seres atuantes. Não estamos aqui para ficar
parado esperando tudo acontecer, né? Então, é nesse sentido, o Espiritismo, no tempo certo, depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, depois da ciência já está um pouco mais adiantada, ou foi uma época do século XIX e XX que se investiu mais, né? Apareceram os grandes físicos, os filósofos, os psicólogos, psiquiatras e tal. Então, o pensamento mais alargado, então, era o momento certo de explicar racionalmente o que estava obscurecido, o que estava no nível do misticismo e das religiões, cada uma com o seu entendimento. Então, a importância da nossa doutrina como ferramenta de progresso do entendimento. E eu acho que isso vai continuar, né? Então, Kardec falou isso daí, né? O Espiritismo é uma doutrina evolucionista. Então, ela acompanha o crescimento da humanidade, da inteligência, da ciência, principalmente da ciência. Vamos ampliando. É só ver o conceito que se tinha de Deus, né? Nessas épocas todas que foram aí citadas. Que conceito que se tinha, né? De medo e tal. Então, já caminhamos e vamos caminhar mais. Penso que seja isso. É interessante isso que que a Sandra colocou sobre o evolucionismo, né? Essa visão, porque aí isso nos remete também aos objetivos, se é que a gente pode falar assim, né? Da reencarnação, como o Espiritismo vê o porquê da reencarnação. Então, se nós formos espremer de uma forma muito simplista, né, nós precisamos reencarnar para que possamos evoluir moralmente e espiritualmente, né? E aí, quando a gente olha para essas outras vertentes, né, como vocês já falaram, na Índia, por exemplo, na Índia tem uma influência muito grande, tanto do hinduísmo quanto do budismo, né? Então, o hinduísmo tem não somente essa questão que a Sandra falou, né? Para eles, o espírito pode reencarnar num animal, por exemplo. Mas a questão de castas na sociedade indiana é tão forte, né? E que eles acham que as castas mais inferiores são constituídas de pessoas impuras, etc., né? E a pessoa também poderia, a depender do karma, reencarnar numa casta inferior, que seria, para muitos, como se fosse reencarnar como num animal, né? Então, como é forte essa questão, a influência cultural, né? E daquela sociedade nos conceitos que são desenvolvidos e que são entendidos, né, na época, né? Para o budismo, por outro lado, o budismo a gente encontra muito falar sobre a consciência, né? Então, para o budismo, os ciclos de reencarnações, né, tem como função, tem como objetivo tirar a gente do sofrimento. Então, a partir do momento que a gente sai do sofrimento, a gente atinge, né, o nirvana, e aí a gente atinge a conexão com o divino, e aí a gente não precisa mais reencarnar, né? E aí a gente vai para o Egito, como vocês já falaram, e me corrijam se eu estiver equivocada, mas nos egípcios existia também um conceito muito vívido ainda, não só da reencarnação, mas sobretudo da ressurreição, né? Porque eles achavam que os corpos ressuscitariam, por isso o preparo tão cuidadoso dos cadáveres, das múmias, etc, 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 para a preservação daqueles corpos, né? Porque existia ali essa ideia da ressurreição, né? Mas foi o Espiritismo, então, que trouxe essa ideia, porque sim, tem a lei de ação e reação, de causa e efeito, mas, sobretudo, é a evolução moral,
do indivíduo, né? A evolução do espírito seria o objetivo, né? Das reencarnações, né? Sem dúvida. É o que Kardec coloca aqui na questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que não haveria justiça. É a justiça divina, né? Não é uma coisa assim aleatória, cada um encarna quando quer, como pode, onde quer, não. É tudo muito. As leis divinas são, né, invioláveis. Então, é bem por aí. Muito bom. Podemos passar para a próxima? Podemos? Então, vamos agora para a pergunta do Severino Ramos, de Lisboa, Portugal. O Severino pergunta: a ideia de Deus, como nós acreditamos, não existe, por exemplo, entre os povos da China, Índia e Japão, muito menos de Moisés e Jesus. Por quê? Então, acho que a pergunta, no meu entender, é a ideia de Deus, assim como de Moisés e Jesus, né, que nós temos aqui, não existe, essa ideia é diferente, né, da que existe na China, na Índia e no Japão, por exemplo, né? Por quê? Alguém Acho que gostaria? a gente já falou um pouquinho disso quando falou da reencarnação, né? A gente Aham, acabou tocando um pouco, e a base dessa resposta eu acho que continua sendo as diferentes culturas. O que tem de comum no ser humano? Ele pode nascer na China, no Japão, na Índia, no Egito, mas a busca de Deus, a busca pelo Criador, é sempre a mesma. Então, dependendo de cada cultura, essa busca do Criador, a busca de Deus, vai acontecer de diferentes formas. Então, não quer dizer que aquele que acredita, que segue Buda, que segue as orientações do budismo, é menos importante para Deus do que nós que seguimos a doutrina dos espíritos. Porque Deus ama a todos nós de maneira igual. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama mesmo quando a gente está errando, mesmo quando a gente está desviando das leis. Ele continua nos amando, continua nos chamando, continua nos convidando para retornar para Ele. Então, essas diferenças de busca da divindade, de necessidade de retornar ao todo, que a gente chama dentro da psicologia, da filosofia, o retorno ao início, o retorno ao todo, né? Voltar para o todo. Isso se dá de formas diferentes dependendo da cultura, mas isso não significa que a pessoa é menos importante, que a pessoa é menos amada por Deus, de maneira nenhuma. Só que a diferença está na cultura, está na maneira de ver o mundo, não é? Então, eu não entendo que seja o fato de não buscar Deus através desse entendimento absoluto e como nós fazemos, tem a ver com você ser menos, vamos dizer, numa classificação diferente. Não existe isso, como a Sonja acabou de falar das castas indianas, né? A gente não entende esse tipo de visão de Deus para nós. Nós somos todos iguais perante Deus. E a forma como cada ser humano, cada cultura se encontra com Deus é diferente mesmo, e assim tem que ser por conta das diversas culturas, dos diversos patamares evolutivos que há no planeta Terra. Como seria bom, não, Kátia, se todos respeitassem as diferenças, porque
eu fico pensando em que Jesus falava que todos somos um rebanho de um mesmo pastor, né? Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que Jesus é o nosso governador, que Deus deu para Jesus a incumbência, como um Cristo, deu para esse Cristo que encarnou no nosso planeta como Jesus, né? A incumbência de cuidar vamos dizer, de criar essa Terra, esse planeta, desde o seu início. E isso está muito bem colocado no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que ele mostra quem é esse Cristo, logo no primeiro capítulo. Depois ele vai mostrar o Cristo como o grande arquiteto do planeta Terra, desde que ele era uma bola incandescente. E depois ele vai falar exatamente, mais para frente, dessas raças todas que foram aparecendo. Ele fala de Capela e depois ele vai falando. Ele fala do Egito, da Índia, da China, dos hebreus, ele vai falando de todos, né? E eu acho assim interessante que, na verdade, somos espíritos. Por que que a pergunta é por que todos têm essa ideia diferente? Não é diferente. Eu penso assim, é como se todo filho ele é atraído pelo pai. Ele sente uma atração pelo pai. O filho reflete o pai. Alguma coisa nesse sentido. Então, quem é o nosso pai em espírito? Porque as pessoas esquecem, Kátia, Sonja, que nós somos espíritos. E aí acha que cada povo tem que ser fechado e você acha que você é melhor que o outro. Por isso temos essas guerras ainda no século XXI, que já vem desse instinto belicoso selvagem dos primeiros homens, né? Evoluímos, já temos leis, já temos tudo, teve uma evolução, claro, mas ainda estamos patinando. Por quê? Porque achamos que somos diferentes. E a Kátia falou uma coisa importante. Existe uma lei divina, que é a lei da igualdade. Todos somos iguais perante Deus, em espírito. Eu posso ter a minha crença, eu posso ter a minha cultura, os meus hábitos dentro da China é um, dentro do Japão é outro, na América do Norte é outro, cada um pode ter, mas eu não preciso me voltar contra o outro porque ele não pensa e age como eu. Quando que nós vamos chegar nesse ponto? Quando nós nos entendermos como todos filhos de um mesmo Pai, em essência, em espírito. E a gente fala muito isso nas epístolas, né, Kátia? Que nós temos o DNA de Deus. Isso Emmanuel fala para a gente no livro Fonte Viva. Nós temos o DNA de Deus. Então, somos seus herdeiros, somos seus filhos. Herdamos de Deus as características divinas. Cabe a nós desenvolver essas características. Mas a gente está desenvolvendo ainda as nossas características humanas, né? Como seres carnais, como seres ainda aprendendo. E deixamos em segundo plano, ou às vezes nem nos damos conta, da nossa essência divina. Então, o nosso irmão aqui, Severino, que perguntou isso, né? Eu aconselharia a ele lesse o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, porque ele ia ter uma noção mais direta de tudo isso. E fica aqui a nossa esperança. Eu sei que acho que nessa encarnação eu não vou pegar isso, mas eu vou voltar em algum momento. E a esperança é de que nos entendamos, nos aceitemos, né?
a unidade na diversidade. Eu sempre falo essa frase porque é uma frase forte, porque Deus criou assim, Deus não criou todo mundo igualzinho, por isso que nós caminhamos em estágios diferentes, somos diferentes, temos aptidões diferentes, temos sentimentos diferentes, estamos em culturas diferentes, temos crenças diferentes. Vamos nos respeitar, meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo hoje que lá na Espanha houve lá um quebra-quebra, um tumulto todo que precisou ser reprimido com policiais e tudo mais, por conta dessa dissensão entre palestinos e judeus, que nesses dias chegaram num consenso, meio fraquinho, mas chegaram. Mas aí povos de outros lugares continuam guerreando por conta disso. Ou nós queremos a paz, nós não queremos a paz, não é? Então, como é que eu vou, né, querer que haja paz se eu pego em armas, se eu destruo, se eu vandalizo? Então, eu acho que quando a gente estuda evangelho, quando a gente estuda doutrina espírita, é para que haja uma transformação interior, né? Jesus era um pacificador. Pacificador é aquele que traz a paz dentro de si. Eu não posso ser um pacificador se eu não sou pacífico dentro de mim mesmo, né? Senão fica só da boca para fora. Já falei muito, tudo bem. De vez em quando eu me animo. Pode se animar sempre. Pode se animar sempre. Aí, estudo do livro A Caminho da Luz, muito bom. Terça-feira, todas as terças, às 19 horas. Obrigada, Tavares. Fica aí a dica. E, de qualquer forma, realmente, essa é uma obra obrigatória de ser lida, de ser estudada, acima de tudo, não só lida uma vez, né? E dentro disso, nós já comentamos, né, algumas vezes como é importante, e realmente tem muitas sociedades, né, muitos grupos que não reconhecem Jesus como nós reconhecemos, né, mas reconhecem Buda, reconhecem Krishna, e outros que se dizem ateus, mas que vivem, né, aquilo que Cristo ensina, e que vivencia isso muito mais do que muitos de nós, né? Que E eu acho que Cristo, Sonja, Jesus não se ofende se a Exato. pessoa não acreditar que ele é sei lá, o nosso avatar aqui, mas viver aquilo que ele ensinou. É isso que ele quer, né? Ele não vai se ofender, né, por causa disso. Exato. Mas também, como a gente sempre fala, né? Nós precisamos ainda, estamos tentando engatinhar, nem engatinhamos ainda, tentando engatinhar, né? Na vivência do perdão, na vivência do amor, né? Porque esses ciclos de guerra, penso eu, que só vão ser quebrados quando alguém quebrar o padrão de vingança, né? Então é necessário perdoar, é necessário quebrar esse padrão, senão a vítima de um dia vai ser o vingador do outro, e aí o vingador passa a ser vítima, e aí o ciclo se retroalimenta e vai parar quando, né? Então, realmente é difícil. Ah, nós humanos, mas temos chance. Ainda temos esperança, Sonja? Opa, como não? Ele acredita em nós, né? E ele acredita. Então, Exato. vamos lá, vamos fazer a nossa parte. É isso aí, muito bom. Nós temos aqui a Alzeni. Boa noite, Alzeni, obrigada por sua presença. A Alzeni nos mandou aqui algumas mensagens, algumas delas estou com uma certa dificuldade, eu confesso, de poder entender, mas acho que ela está pedindo preces, vibrações, né, de equilíbrio, sabedoria, força,
para ela, para algumas outras pessoas, familiares. Certamente, Euseni, você e todos estarão nas nossas vibrações e nas nossas preces. E muito obrigada por estar conosco, viu? Vamos para uma próxima pergunta da Ana Cristina, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte. A Ana pergunta: por que sempre o sagrado e o profano andam juntos em todas as religiões e doutrinas? Alguém gostaria? Eu entendo que essa dualidade seja ainda a nossa forma de aprender. A gente precisa dos contrários para poder entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, a gente só vai conseguir saber o que é luz se a gente já conhecer o escuro. Aí a gente vai saber valorizar a luz na hora que tem que ser luz, o escuro na hora que tem que ser escuro. A gente só vai conseguir aprender as coisas neste patamar evolutivo que estamos a partir dessa dualidade dos antônimos, que nós vamos dar sentido para as coisas e vamos aprender a discernir. Então, nós ainda precisamos desses contrários. E no caso do sagrado e do profano, quando a gente fala sagrado, a gente está, no meu ponto de vista, tem muitas definições de sagrado, mas aquilo que é mais importante que a gente coloca num patamar de profundo respeito, admiração e consideração, a gente entende que seja o sagrado. Então, eu entendo que o sagrado se compara ao que nós pensamos do plano espiritual. E o profano ao que a gente considera o mundo material. Isso não quer dizer que um seja bom e o outro seja ruim. Isso quer dizer que um tem um lugar na nossa vida e o outro também tem um lugar na nossa vida. E que nós precisamos compreender qual é a nossa escala de valores em todos os momentos da nossa existência, para que nós possamos ter o que mais importa naquele momento. Se nós estamos estamos estudando, estamos aprendendo a vida do ponto de vista da nossa espiritualidade, que nós somos espíritos em evolução, então a gente pode olhar para a vida tanto nesse movimento do profano e do sagrado, porque é um movimento que vai estar o tempo todo acontecendo na nossa vida. A gente olha esse movimento e consegue fazer a distinção daquilo que nos eleva mais espiritualmente. Então, a gente pode aprender a fazer essa distinção, colocando na escala de valores sempre o que nos beneficia espiritualmente como sendo mais importante. E quando nós fazemos isso, certamente a gente vai errar menos. Porque quando nós colocamos em foco o que nos eleva espiritualmente, a gente vai errar menos, a gente vai lidar com as questões passageiras como se elas fossem passageiras mesmo. E não vamos levar por terra todo um investimento na espiritualidade em função de defender uma situação material que é passageira. Que é o que a gente sempre faz na encarnação. Por isso que a gente volta e volta e volta e está sempre na mesma situação, né? Então, quando nós aprendemos a mudar esse ponto de vista, certamente vai ficar mais fácil. E como a Sandra falou antes, a encarnação é necessária, porque só assim a gente vai evoluindo, só assim a gente vai aprendendo como fortalecer o nosso espírito em detrimento da matéria. Se nós não estivermos na matéria, aí é bem fácil a gente deixar as coisas do espírito mais fortes, né? Porque a matéria não nos suga, a matéria não nos envolve.
a gente está só na espiritualidade. Mas nós vamos realmente incorporar na nossa vida, no nosso ser, quando, apesar de estarmos na matéria, mantermos o foco no espírito. Então, é como Paulo falava, estar no mundo sem ser do mundo. Então, a gente precisa dessa dualidade, mas essa dualidade para que nós nos formemos em espiritualidade. Então, precisamos do sagrado e precisamos do profano, ainda. E ainda, essas duas coisas estão presentes em tudo que é a nossa vida, para que nós aprendamos a viver dentro de uma situação, vamos dizer, profana, valorizando o que é sagrado. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que é perfeito. É exatamente isso, né? Porque faz parte da nossa essência. Somos... temos essa natureza material e a natureza espiritual. Então, o profano e o sagrado que se interdependem, na verdade, né? E o que a gente nota, na verdade, é que nós estamos, às vezes, tão imbuídos dessa nossa parte profana, que é, como você falou, é a nossa vida cotidiana, é a nossa vida material de encarnados aqui, né? Com os nossos problemas, com os nossos desejos. E às vezes, nós, quando nos elevamos na busca do sagrado, muitos ficam somente na superfície, nos rituais, nas coisas que estão fora, né? Nos locais, nos templos. E aí você pensa que você já está vivendo um sagrado. Eu entendo que a sacralidade ela é mais profunda, como a Kátia falou, né? Essa mudança de valores que você vai buscando, que você vai entendendo e que você vai, na medida em que você está encarnado, vivendo no mundo, quando você tem essa ligação maior com o sagrado, você coloca nessa sua vivência valores diferenciados que fogem desse, como a Kátia falou, viver no mundo sem ser do mundo. Eu pensei em outra coisa de Paulo, eu pensei no bom combate, porque nós falamos das epístolas, né? Então, é aquele bom combate que você trava dentro de você, né? Então, o profano expandindo, te chamando, te seduzindo e estando aqui. E o sagrado, que está lá no nosso fundo, que é a nossa essência divina, dizendo, olha, faça isso de tal forma, não é dessa forma. Aquele combate interior, né? Então, eu lembrei também, se vocês me permitem, porque eu dei essa aula de epístola nessa terça-feira, do Coríntios 2, e tem uma frase que Paulo, um versículo que Paulo falou, que eu me lembrei disso quando ele perguntou, fez essa questão. Ele disse assim, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Quando Paulo fala da carne, ele está falando do profano, ele está falando da matéria. Embora a gente viva, né, aqui com as coisas da matéria, eu não me entrego a ela, eu não milito nela, eu coloco valores, né? Ele fala, as armas com que combatemos não são carnais, mas vêm de Deus. Então, que armas carnais? A mentira, a astúcia,
a violência, a hipocrisia, são as armas carnais. E ele fala, nós vivemos na carne, mas eu combato com as armas que vêm de Deus, que é o amor, a generosidade, a paciência, essas coisas todas que a gente sabe. Então, Paulo nos ensina muito, gente, muito mesmo. E essa coisa é assim, os dois caminhando juntos, profano e sagrado, e vamos buscar esse sagrado não fora de nós, dentro. Porque não diz que Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós? Então, é aqui que está o sagrado. Jesus não fala que nós somos o santuário, o templo de Deus dentro? Então, é aqui que eu tenho que buscar esse sagrado, fazer essa conexão, essa comunhão com o universo, com Deus, com o sagrado. Acho que é isso. Ouvindo vocês falarem, me veio um pensamento, né, que tem uma linha tênue entre dois conceitos, porque realmente a gente tem essa necessidade, né, dessa dualidade, né, e por essa necessidade, muitas vezes a gente acaba sacralizando algo que é profano, né? Então a gente sacraliza uma imagem de um santo, a gente sacraliza rituais, como a Sandra falou, a gente sacraliza corpos, né? A gente sacraliza tudo, né? Faz parte da nossa experiência ainda enquanto seres humanos, né? E fica com a consciência tranquila, porque É, sacralizou. exato. Mas existe uma diferença, né? Que é entre a gente desenvolver um olhar para enxergar Deus em tudo e em todos, de endeusar aquilo que é a criação, né? Então, muitas vezes a gente confunde isso, né? A gente acaba cultuando a criação, né? Venerando a criação ao invés do Criador, né? E quando, na verdade, a gente tem que enxergar o Criador em tudo, né? E respeitar a criação, mas não confundir a criação com o Criador, né? Dar os valores devidos, né? Isso Paulo chama de idolatria. Aham. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai ficar só respondendo perguntas hoje, né? Eu acho também. Mas eu acho muito bom isso. Eu acho que a gente envereda por caminhos que acrescentam muito ao conteúdo do livro, né? É verdade, é verdade. Eu acho que, sobretudo, é disso que se trata, né? Da gente poder. É disso que se trata. É isso aí. Bom, Ana, eu acho que respondemos a sua pergunta, assim como a do Severino e do Hugo, mas se não, deixe-nos saber, por favor. E temos aqui a última pergunta de hoje, do Jeremias Barreto, de São Paulo, que está sempre conosco também. Obrigada, Jeremias. E o Jeremias pergunta: o que é Deus realmente? Eu vou ler como eu entendi, tá, Jeremias? O que é Deus realmente de um chamado pecador, descrente ou ateu? A pergunta que, como ele escreveu, o texto veio: o que é Deus realmente? Um de chamado pecador, descrente ou ateu? Vocês compreenderam como eu a pergunta dele? Eu compreendi assim como você também. Uhum. E acho que a gente também já deu umas pitadinhas na resposta para ele, né? A gente andou falando que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todos iguais. E desde os tempos bem antigos do Velho Testamento, que a gente sabe que Deus quer que todos nós cheguemos de volta para Ele.
E Jesus falava muito que Deus não quer a morte do pecador, mas quer a morte do pecado. O pecador tem que se reabilitar, o pecador tem que se recompor para que ele chegue a Deus como todos os outros. Como a Sandra falou, um só pastor, um só rebanho. Então, nesse rebanho, estamos todos nós, em etapas evolutivas diferentes, mas que todos nós seremos encaminhados a Deus. Né? Essa é a tarefa de Jesus, levar-nos todos a Deus. Então, eu acredito que o que Deus quer daquele que errou, daquele que se equivocou, daquele que não acredita, daquele que vive envolto em trevas, ou daquele que ainda nem se decidiu se vai acreditar ou não. Todas essas pessoas são seres amados por Deus, chamados por Deus o tempo todo, e que vão um dia estar juntos do Criador. Não importa quanto tempo isso demore. Alguns vão chegar mais rápido, outros vão chegar mais devagar. Mas todos nós iremos estar de novo embaixo dos olhos de Deus, dos braços de Deus. Nos sentiremos assim. Porque hoje a gente também está, mas a gente não sente, porque a gente vibra mais lá embaixo, né? Estamos lá embaixo. Mas um dia a gente vai poder vibrar tão mais alto que nós vamos realmente perceber a imagem de Deus. Aí, obrigada. O Tavares trouxe aqui do Antigo Testamento, Ezequiel falando, né? Que o que Deus pede, o que Deus quer é que todos vivam, que todos cheguem até Ele, que todos voltem. Maravilhoso. É isso mesmo que eu pensei. Tem mais alguma coisa? 963 é do Livro dos Espíritos? Deixa eu ver aqui. Então, cada homem eu acho que se ocupa. Né? Uhum. Ele se ocupa com todos, né? Por mais pequeninos que sejam. É verdade. Exatamente. É como a Kátia falou, Deus não faz acepção. Gente, Deus criou a todos, iguais, simples e ignorantes. A gente aprende isso no Livro dos Espíritos, né? Uhum. Então, na verdade, cada um está num estágio e todos estamos em experiências. E essas experiências são muito, muito necessárias. E no estágio que a gente está, esse estágio ainda de muita imperfeição, né, como espíritos ainda de terceira categoria, lá na escala espírita, né, nós aprendemos, mais das vezes, pela dor, porque a dor funciona, dor, sofrimento, funciona como aquele impulso. Você está naquela pasmaceira, você está naquele comodismo, naquela sua estrutura, daí vem alguma coisa para dar um chacoalhão ali, né? E isso acontece com o pecador, o que não é pecador, o ateu, o descrente, acontece com todos. Porque isso é ferramenta de educação do espírito de todos nós. Nesse estágio, nós precisamos passar por essas experiências, né? Então, o que é um pecador? Né? Jesus não condenou a mulher adúltera, né? Que ia ser apedrejada. Então, é o que a Kátia falou, ele condena o pecado, não o pecador. O pecador se desviou, tinha que agir assim, se ele fosse correto, com as leis divinas. Ele se desviou das leis divinas, né?
e aí, então, ele tem que ser reconduzido. E isso acontece, claro, a gente já sabe, através das encarnações e pela dor em geral, né? E o que o descrente e o ateu, por que eles são descrentes? Porque eles a mim, eu acho, né? Eu conheço muita gente que fala assim, não, Deus não existe. Que Deus que não existe? Aquele Deus que quer condenar, que quer punir, que tem inferno, que tem céu. Aí a pessoa fala, eu não acredito nisso, não existe isso. Então, vamos buscar, né? Vamos buscar. Então, que espécie de ateísmo, que espécie, em que você crê, né? Em que você não crê? São modos de viver, mas todos são filhos de Deus e todos nós estamos em experiências, as mais diferentes. E nós que cremos, tem um que crê com fanatismo, né? Aquela crença absurda que não vê mais nada, né? Outro, então é assim, né? E nós vamos indo como uma onda no mar, né? Igual o Lulu Santos falou. Nada no que foi será do jeito que vai ser um dia. A gente vai indo e vai caminhando, e quando tivermos mais experiências, como a Kátia falou, o dia que a gente estiver sendo agasalhado num patamar acima, aí a gente vai entender que Deus é esse, que hoje ainda a maior parte de nós não entende ainda, porque ainda estamos no profano. Vamos aproveitar outra pergunta. Sim, sim, sim. E aqui eu só vou pedir a licença para ler a questão 963 que o Tavares colocou, porque ela termina de uma forma absolutamente maravilhosa, como todas as outras, né? Então a pergunta é: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não, não é ele demasiadamente grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha seus olhos alguma importância? E os espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Nada é demasiado pequeno para a bondade de Deus. É. A gente não entende Deus, gente. Esse que é o problema. A gente fala, não é possível que ele vá se preocupar com, né? É. Mas essa preocupação não é essa que nós temos. A gente ainda coloca as nossas emoções e os nossos sentimentos Valores, né? para Deus, né? Porque não entendemos. E aí as pessoas ficam descrentes e ficam ateias, porque não conseguem mesmo entender. Mas tudo tem o seu tempo. Deus espera, ele é paciente, ele sabe que a gente vai chegar lá. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Bom, acho que a gente vai conseguir progredir um pouquinho nas perguntas do Livro dos Espíritos. Olha só, temos aí 24 minutos. Dá para fazer uma pergunta. Dá para fazer uma pergunta, exatamente. E eu estava aqui há pouco batalhando, porque as meninas viram antes, a gente preparou esse PowerPoint, tem as perguntas, eu vejo na minha tela, mas por alguma razão que só os craques em TI, em internet conhecem, e eu desconheço, não consigo fazer com que a imagem apareça aqui. Então, eu vou ler a próxima pergunta. Semana passada já foram trabalhadas as questões 37 e 38, né, meninas? Sim. 37, a pergunta é: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus, né? E a resposta é: ele não pode ter sido feito por si mesmo, o universo, né? E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus, né? Uhum. Então, claro, o universo foi criado por Deus, né? E como Deus criou
o universo? A resposta foi: para me servir de uma expressão corrente por sua vontade, pela vontade de Deus. Nada exprime melhor essa vontade todo poderosa do que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça a luz, e a luz foi feita. Então, acho que essas duas questões foram discutidas na semana passada, né? Discutimos, da luz do Gênesis. Isso. Aí a pergunta 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Já falamos várias vezes também, né, sobre isso, sobre o fluido cósmico universal, sobre as forças que agem sobre esses elementos, sobre essa matéria, e que as combinações desse fluido cósmico universal, combinações aí a nível, dentro do nosso curto olhar, né, subatômicas, né, partículas ainda que a gente está começando a tentar entender, né? Então se agregam, se combinam, e em cada mundo, em cada sistema, a grande tabela periódica, se assim a gente pode chamar, ou a grande sopa do fluido cósmico universal vai se condensando, e nós temos, por exemplo, dentro do nosso planeta, né, uma tabela periódica que é pequenininha. E aí, dentro por aqueles elementos, tudo que a gente conhece é formado nessa Terra, né? Aquilo ali dá origem, compõe tudo que a gente conhece. Da areia, uma lava de vulcão, ao ar que a gente respira, ao tronco de uma árvore, às nossas células sanguíneas, ao nosso cabelo, enfim, absolutamente tudo, né? Então, é por essa condensação dessa matéria. Meninas. Eu acho que você já tinha falado bastante sobre isso mesmo, essa questão do fluido cósmico precisa ser entendida, né? Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que é o hálito do Criador, que é como se fosse um oceano e tudo estaria dentro, como peixes dentro da água, né? E a partir daí, dessa matéria primitiva, através dessa, como ele fala aqui, do adensamento, condensação, né? condensação. Então, vão se formando mundos, estrelas, blá, blá, tarará, e tudo, né? De uma forma que a gente nem pode imaginar, como você falou, por conta de não termos ainda essa tabela periódica global. Universal. Então, muito bom. É dessa forma, né, que se forma as coisas. Kátia, quer acrescentar? Não, eu acho que você falou tudo. Ok. Podemos ir adiante. Vamos. Na pergunta 40, os nossos slides estão aí na 37, gente, mas a gente já está na 40 aqui, porque tem um delay aqui, né? Pergunta 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? E a resposta é: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Então, o que a gente entende daqui? Os cometas, assim como os outros astros, lua, etc., são condensação da matéria? São condensação da matéria. E, de fato, eles exercem
uma influência nos fenômenos físicos que a gente conhece. Basta ver a influência, por exemplo, da Lua, né? Nas marés, no nascimento dos bebês e assim sucessivamente. Entretanto, nós temos o hábito, né, de atribuir a eles, né? Eu vi um cometa, nossa, algo vai acontecer, bênçãos estão chegando do céu, algo dessa natureza, né? Ah, porque o Sol explodiu, sei lá das quantas, os astrólogos, os astrônomos me perdoem pela minha ignorância nessa área, mas nós atribuímos muitas vezes, né, a eles um poder que não os corresponde, né? Sem tirar, evidentemente, essa influência limitada que de fato existe, é comprovada, né? Em determinados fenômenos físicos desse mundo que a gente conhece, né? Eu acho que essa questão dá margem a muitos comentários, né? Sim. É muito controversa os pensamentos são muito controversos, porque a gente sabe que astronomia é uma coisa, astrologia é outra coisa. Uhum. Também estou muito longe de versar sobre qualquer uma delas. Uhum. Mas a única coisa que a gente pode entender é que a nossa mania de sacralizar, como a gente vinha falando, muitas coisas, acaba por trazer aquilo que nós não entendemos, esse poder de causar alterações e mudanças premonitórias de coisas boas ou coisas ruins, porque o cometa também pode ser a gente ouve falar, né? Que o cometa pode ser presságio de coisa ruim. Uhum. Então, isso vai por conta dessa nossa, ainda uma nossa necessidade de idolatria que a gente tem, e que a gente demanda para coisas que estão fora de nós e que não são o Criador, mas são criatura, né? São criados por Deus, a gente demanda a eles um efeito de sacralização que não tem. Agora, é certo que assim como tudo que existe na natureza exerce influência sobre a nossa vida, não é? A gente sabe que o desmatamento na Amazônia causa efeitos no clima, causa efeitos no movimento da Terra, causa vários efeitos, inclusive na nossa vida, acerca da umidade que a gente respira e tudo mais. Então, tudo tem uma certa comunicação, uma certa influência. E assim também os astros, não é? Então, a Lua, principalmente, por estar tão próxima da Terra e exercer essa força de atração muito grande, ela exerce uma influência muito intensa nos seus ciclos. Então, o que são os ciclos da Lua? É a posição que a Lua se encontra em relação à nossa posição na Terra. Então, a gente consegue ver a Lua nos 4 estágios. E esses 4 estágios, eles definem ciclos. Ciclos não é ciclo de vida, é ciclo de continuação mesmo, ciclo de estágios. De estágios. Fala, Sandra, me ajude aí. Não, são ciclos lunares que determinam algum alteração, forças, influências. Por conta da atração. Na gestação, na agricultura, na maré, tudo isso, a Lua influi com os seus ciclos.
né? E a gente até tem aquela história de cortar o cabelo sempre na lua crescente para Na o cabelo fase, crescer mais. Na lua cheia, se quiser que aumente a quantidade de cabelo. Então, a gente sabe que essa influência, esses ciclos de interferência magnética da Lua sobre a Terra são visíveis, são palpáveis, a gente percebe o tempo todo. Então, esses ciclos na fertilidade também acontece muito, na fertilidade da terra, na fertilidade da mulher, tudo isso. E esses ciclos que são naturais no caso da Terra e da Lua não são tão fortes assim, não são evidentes em qualquer evento que a gente vá lá e dê um significado que é nosso para o evento. A gente precisa ter todo um repertório para entender, do mesmo jeito que a gente entende a interferência da Lua, a interferência, acredito eu, que a interferência da posição dos planetas, dos astros no céu, tem a ver alguma interferência ou não na nossa vida aqui na Terra, do mesmo jeito que a gente tem aquela história do ciclo circadiano, que a nossa epífise percebe a escuridão e a luz, a hora de repousar, a hora de estar ativo. Acredito que tudo isso haja uma interferência mútua nas coisas, nos astros, porque não são planetas, como chama, desertos, né? A gente sabe que não são. A gente sabe que a vida pulsa em todos os lugares. E essas vidas acabam criando um processo de interferência, um campo de interferência. Isso é o que eu acredito, porque o que vale no pequeno vale no grande, em termos das leis cósmicas. E eu sei que essa interferência se dá entre as células, se dá entre os órgãos, se dá entre as pessoas, principalmente entre as pessoas, a gente pode perceber isso muito claramente. Quando a gente chega perto de uma pessoa que está deprimida, angustiada, com raiva, perturbada, que energia a gente vai sentir? A gente sai cansada, exausta dessa convivência. Se a gente se aproxima de uma pessoa que está feliz, que está em paz consigo mesma, que quer o bem do próximo, a gente não quer nunca mais sair de perto dela. Né? Então, nós sabemos que essa interferência acontece. Então, eu acredito que essa interferência também aconteça em termos das criações maiores de Deus. Do átomo ao arcanjo, tudo se liga na natureza. Isso. Ou seja, na verdade, tem uma teia, uma rede cósmica que... E temos o efeito borboleta, que quando uma coisa mexe de um lado, liga reflete do outro. Então, é uma coisa assim, que é uma criação perfeita, maravilhosa, como você falou, no micro e no macrocosmo, né? E a receita é sempre a mesma, porque a receita é perfeita, então Deus repete a mesma receita para os astros, como para os órgãos e dentro da gente também, né? É muito interessante isso. É muito lindo da gente pensar isso, né? Mas o que a gente não pode fazer é viver à mercê disso, ficar esperando que os astros resolvam a nossa vida. E a gente também não pode ficar esperando ficar dando significados que não são deles, que são nossos, para a presença deles. Não é? A gente não pode ficar idolatrando de determinados acontecimentos e nem tampouco achar que eles têm o poder de resolver as nossas coisas. Que são superstições, né, Kátia? Porque você vê, tem, por exemplo, essa questão dos eclipses, eclipse do Sol, eclipse da Lua, e as que para pessoas muitos confiam, né?
as pessoas, muitos povos achavam que era um fim do mundo ou ia acontecer alguma coisa e davam significados conforme o seu entendimento. Então, tudo tem que ser muito racional, as coisas são perfeitas e são feitas para o bem. Essa questão dos cometas, eu queria trazer para vocês aqui, porque eu fui procurar na Gênese do Kardec, que ele fala sobre isso naquela introdução da uranografia geral, que é até do o Galileu Galilei, espírito, que dá essas informações. E ele tem um item que fala exclusivamente dos cometas. E eu confesso, eu não sabia. O máximo que eu sabia do cometa era do Halley, que a gente tinha que ficar olhando. Eu nunca vi, aqui onde eu estou, no interior, a gente chegou a ficar fora, né? Quando passou aqui, não sei nem quando foi. Não, ficamos tudo olhando, não vi nada, não deu nada certo. Mas o que eu sabia era da música, né? Pegar a cauda de uma cauda de cometa, ver a Via Láctea, era tão bonito. É o que eu sabia. Mas o Kardec aqui traz, né, do Galileu, que ele vai falar uma coisa que eu achei muito bacana. Ele vai falar, esses cometas, eles têm um papel modesto, porém muito útil, de astros errantes. Ele diz que são astros errantes que servem de exploradores dos impérios solares. Eles andam, eles passam. E aí ele fala assim, olha, eles não têm, tal como os corpos celestes, né? Então, os planetas têm os planetas, os satélites e tal, têm a sua função. Ele fala, eles não têm essa função de servir de destino de morada humana. Não tem ninguém morando nos cometas. Eles vão sucessivamente de um Sol para o outro, enriquecendo-se por vezes no caminho com fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapores. Então, aquela cauda são vapores, ele compara com um navio ou um barco que deixa aquela cauda de espuma, ele compara isso aí. Então, ele deixa esses vapores recebendo nos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Eles derramam princípios vivificantes e renovadores sobre os mundos, e eles vão passando e recolhendo isso na sua cauda. E uma outra coisa que eu li, que eu não sei nem se foi aqui ou em outro lugar, é que não tem perigo de se chocar, porque já teve uma época em que um cometa chegou muito próximo e a Terra meio que atravessou, porque ele é como se fosse uma camada nebulosa de espuma, de vapor. Então, eu achei fenomenal, não sabia disso. Confesso, o nosso amigo Galileu trouxe aqui, fiquei feliz, que eles vão, eu achei lindo, eles vão reunindo e passam nos globos, nos planetas, deixando os princípios vivificantes e renovadores. Olha que bonito isso! Então, maravilhoso. E vão captando também os eflúvios daquele planeta, né? Vão acrescentando na sua cauda alguma coisa do planeta, né? É uma troca mesmo. É uma coisa assim, né? Uma coisa... Eu já vi uma coisa bonita, assim, voando, assim, uma coisa... captando coisas boas, só coisas boas. Nada de medo, nada de mau presságio, nada disso, só coisa boa. Foi Deus que criou, tá bom. Pronto. Muito bom.
Que delícia! Nossa, obrigada por compartilhar essa informação. Eu também não sabia disso. Muito Está bom. lá na Gênese, viu? Sim, eu estava. Na verdade, está ali a minha Gênese. Eu estava antes da nossa. Você não vai acreditar, mas eu estava lendo exatamente isso, mas não cheguei ainda nessa parte da Gênese. Meninas, nós temos mais duas perguntas para nós acabarmos esse item de formação dos mundos, mas teremos que deixar para a semana que vem, porque temos menos de 2 minutinhos para acabar o nosso programa de hoje, né? Mas foi uma delícia, como sempre, aprendi horrores. Muito obrigada. Espero que todos que estão conosco tenham curtido, aprendido tanto quanto eu. E mais uma vez, que delícia! Obrigada por vocês estarem aqui, por compartilharem tantos ensinamentos com tanto carinho, tanta boa vontade de nos fazer entender e de transmitir tudo isso. Muito obrigada. As suas palavras antes da nossa prece. Eu queria agradecer também. É uma alegria estar com vocês. Também aprendi muito mesmo. E espero que a gente passe uma semana de muita luz, muita paz. E quinta-feira estamos de volta aqui para a gente se encontrar de novo, para a gente cultivar essa nossa alegria no coração. Delícia. Um abraço a todo mundo que nos assistiu. Obrigada pela presença e até semana que vem. Que assim Da seja. mesma forma. Sandra. Da mesma forma. Aprendi muito também, é sempre gratificante. Como nós falamos, a gente, quando tem esses estímulos, a gente vai buscar, a gente quer saber também. E fica tão feliz quando a gente descobre coisas boas assim, que o Kardec nos traz aí, através das suas obras e de todas as obras, Emmanuel, todos eles, né? Então, fica aqui também o meu boa noite, e muito feliz, e que estejamos todos juntos na próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Elisete Mendes, obrigada, Alzeni, obrigada, Tavares, por estar aqui com a gente, por monitorar tudo isso. Então, antes de nós acabarmos mesmo do Tavares colocar aquele videozinho de encerramento, eu convido a todos para que façamos a nossa prece. Então, neste momento, mais uma vez, nos voltamos a Ti, Mestre Jesus, com os nossos corações repletos de alegria, depois de tantas reflexões, depois de tantos aprendizados. E agradecemos, Mestre, pela dádiva da vida, por esta oportunidade bendita de aprendizado, de trocas, para que possamos, mais fortalecidos, com mais esperança, avançarmos na busca da nossa melhoria íntima. Que possamos, Senhor, compreender os ensinamentos que a espiritualidade nos deu. E que todos esses ensinamentos, todas as reflexões, possam abrir as portas das nossas mentes e dos nossos corações, para que pouco a pouco nós possamos nos libertar da ignorância secular em que vivemos. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, pelo amparo dos benfeitores espirituais que nos inspiram e nos sustentam, por todas as pessoas com as quais cruzamos nessa jornada terrena. E agradecemos, Mestre, a Ti, por nos dar força, amor, sustentação em todos os momentos de dificuldade. Que nós possamos, Mestre, honrar e aproveitar todas essas oportunidades e aprendizados desta encarnação com humildade e com dedicação. Que o nosso caminhar
seja sempre pautado, Senhor, pela fé, pela esperança e pelo amor. E que em tudo que façamos, em todas as palavras, em todos os nossos atos, em nosso olhar, possamos refletir a Tua presença em nós. Sabemos, Mestre Jesus, que estás conosco sempre. Ajuda-nos a estar contigo. Que assim seja. Graças. Graças a Deus. Uma boa semana a todos e até a próxima quinta-feira.